Olá pessoal, essa questão é uma questão que fala sobre controle biológico de pragas. Inicialmente a gente deve comparar o seguinte processo. Para controlar uma praga de uma agricultura, eu posso usar um inseticida, eu posso colocar um predador para aquela praga, ou eu posso usar, por exemplo, um micro-organismo que vai parasitar essa praga. O que é o melhor ou o que é o menos pior, depende do ponto de vista. Se eu usar um inseticida, isso vai ser mais prejudicial para o meio ambiente, porque ele não é específico só contra a praga, ele vai acabar matando outras espécies que não estão causando prejuízo para a agricultura. Se eu usar um predador, isso pode se tornar também um problema ambiental, porque pode desregular a densidade populacional das espécies que fazem parte daquela comunidade. Então, o ideal nesse caso é usar um parasita para controlar essa praga. A questão ela fala de uma borboleta cujas larvas são uma praga para uma plantação de algodão. E também fala que para controlar essa praga são usadas microvespas, cujas larvas dessas microvespas parasitam os ovos das larvas das borboletas, impedindo assim que a borboleta aumente sua densidade populacional, o que seria o ideal para evitar que o algodão fosse destruído. Bom, essa questão aqui ela está abordando um tema chamado parasita, ou no caso específico dela, um conceito chamado parasitoide. Parasita ou parasitoide, isso faz parte de uma categoria de relação ecológica, ou seja, relação entre dois seres vivos, chamada desarmônica, interespecífica. Como assim? A relação é desarmônica porque, obviamente, um parasita ele sempre quer se aproveitar do seu hospedeiro, roubando dele nutrientes. No caso da questão, as larvas da microvespa vão roubar nutrientes dos ovos da larva das borboletas e vão até matar também as larvas. E aí, nesse caso específico, quando um parasita aniquila seu hospedeiro, mata seu hospedeiro, eu vou usar um outro conceito chamado parasitoide. Então, para ficar claro, por que a relação é desarmônica? Porque o parasita ou parasitoide sempre vão roubar nutrientes do seu hospedeiro. Por que a relação é interespecífica? Porque o parasita é de uma espécie e o hospedeiro é de outra. E qual é a diferença, então, para finalizar o raciocínio entre parasita e parasitoide? O parasita ele vai roubar nutrientes do hospedeiro, mas não visa a sua morte, porque a morte do hospedeiro significa também prejuízo para quem? Para o parasita. Então, no caso da questão, ela usou um conceito de parasitoide, que é quando o parasita em si, o parasitoide, ele está roubando nutrientes do hospedeiro e vai até matá-lo. Então, no caso da questão, o que foi usado para controlar a borboleta que era a praga? A microvespa. Então, as larvas da microvespa se tornariam parasitoides da borboleta. Sendo assim, se a densidade populacional da praga, que é a borboleta, foi controlada pelo parasitoide, que é a microvespa, isso exerceu um controle populacional. Tudo bem? Sendo assim, qual é a resposta da questão? A resposta da questão é, letra A introdução de um parasita. Mas lembre-se, o conceito de parasitoide no ambiente da espécie que se deseja combater.